pessoal! Hoje eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre como estão acontecendo as aulas aqui em Portugal, especificamente aqui em Braga. Para isso, eu conversei com três perfis de agrupamentos diferentes, justamente para tentar tirar o que tinha de comum entre a postura e o posicionamento de cada um deles, como estão sendo conduzidas as aulas, os recursos que estão sendo utilizados, as metodologias adotadas, para poder analisar justamente isso, o que tem sido de comum e o que realmente é pontual, seja do agrupamento, seja da escola, seja do professor. Como no nosso primeiro ano do canal aqui do Olhar Brasileiro, a nossa ênfase era muito grande em cima das escolas. Aliás, eu registrei o primeiro ano, as primeiras descobertas, os aprendizados, as diferenças, todinha aqui no canal. Se você ainda não assistiu, procura nas playlists, entra entra dentro do canal, procura lá no menu playlist e coloca Escolas em Portugal. Tem detalhadamente, passo a passo, de como foi essa adaptação dos meus filhos e do meu sobrinho aqui em Portugal, aqui em Braga específico, né? Claro. Mas, falando de agrupamentos diferentes, de três escolas diferentes, então é um material bem rico, bem interessante. O que acontece? Como eu acabei atraindo para o canal muitas pessoas, muitas famílias, né, com filhos nas escolas, até por esse assunto comum, né, de filhos nas escolas, eu achei que seria interessante eu vir aqui hoje retornar um pouco esse assunto, mostrando como que está sendo essa nova dinâmica das escolas nesse período da quarentena, né? Vocês já sabem, isso não é novidade para ninguém, que as escolas estão funcionando no modelo EAD, né? No modelo de educação à distância. E isso tem sido um desafio muito grande. Aproveito a oportunidade aqui para parabenizar todos os professores, tá? Que estão assim se surpreendendo, porque eu tenho certeza que está sendo uma surpresa para eles mesmos, um grande desafio para estar encarando essa nova proposta metodológica. O que acontece é o seguinte: alguns professores, a gente percebe nitidamente que já tinham um pouco dessa vivência, dessa experiência. Isso, inclusive, reflete na postura de cada agrupamento. Aquele agrupamento que já tem dentro do seu contexto um ambiente EAD, fez essa transição com muito mais facilidade. Claro que aquele que começou nesse modelo agora, totalmente agora, e realmente em muito pouco tempo para se adaptar, os desafios foram maiores. Mas, de qualquer forma, o resultado final, o que tem chegado ao fim, né, do ponto lá, ou seja, que tem chegado ao aluno, eu acho que o saldo está mais positivo, sim. E aproveito a oportunidade aqui para parabenizar o esforço coletivo de todos os professores. Mesmo porque são meus colegas de profissão e eu entendo perfeitamente o desafio do momento. Eu tive uma experiência muito grande com o EAD lá no Brasil. Na verdade, o meu mestrado em educação que eu fiz, deve ter uns 20 anos, mais ou menos, a minha pesquisa foi totalmente voltada para o EAD, para a educação à distância, a educação não presencial. Eu elaborei, né, uma proposta metodológica para o ensino à distância. Esse foi o meu mestrado em educação. Então, claro, esse assunto foi muito atraente para mim agora. Ainda mais com essa distância cronológica, né, onde os recursos são outros. Claro que quando eu fiz a minha pesquisa há 20 anos atrás, os recursos que eu tinha para propor uma metodologia adequada para o EAD eram bem diferentes, né? Os celulares, os telemóveis estavam começando a ter uma utilização maior e ainda não era
smartphones, né? Ou seja, os celulares, os telefones eram para telefonar. Então os recursos eram mesmo CDs, nem DVD ainda era tão atuante, eram mais CDs. A minha proposta foi muito baseada em CDs, em recursos multimídia. Então, assim, esse assunto, gente, me atraiu bastante. Então, eu quis perceber como os professores estavam se movimentando, como os alunos estavam se movimentando. Agora, vários amigos meus vão entender o porquê que eu mandei mensagem perguntei todo mundo que eu sabia que tinha filho na escola, eu mandei mensagem perguntando, e aí, como é que estão as aulas? Que recurso que está usando? Como é que está acontecendo? Como é que você está se sentindo? Como é que os professores estão conduzindo? Os pais, em geral, como é que estão lidando? Justamente porque é um assunto, foram 3 anos de pesquisa nesse assunto, né, gente? Então é um assunto que eu gosto. Eu não escolhi esse tema para o meu mestrado se eu não teria escolhido se eu não gostasse, né? Porque eu gosto. Então foi bem desafiador para mim. Eu percebi que os recursos adotados, e aí nesse caso, gente, eu tô falando muito especificamente de Braga, eu acredito que o Portugal como um todo, os recursos não devam ter sido tão diferentes assim não. Eu vou até aproveitar e pedir para você, seja português ou brasileiro que me acompanha aqui no canal, que está, né, vivenciando esse momento educacional aqui no país, que deixe aí nos comentários quais os recursos que estão sendo utilizados, como é que está sendo esse desafio, como é que está sendo para você enquanto professor, como está sendo para você enquanto aluno ou enquanto pai, dentro desse novo contexto educacional. Porque é interessante, é um assunto que me interessa e eu vou adorar ler e acompanhar toda a movimentação aí nos comentários. Bom, então eu percebi que os recursos são basicamente os mesmos, tá? Eu vou pontuar aqui os recursos que eu levantei com essas famílias que eu conversei. Claro, isso aí eu me incluo, porque eu tenho 2 filhos na escola, atualmente um no 7º ano e um no 10º ano. Bom, um dos recursos, claro, é o e-mail. Nesse e-mail, os pais têm recebido os comunicados, o diretor de turma, né, o DT está em contato muito próximo com os pais, na maioria dos casos. Claro que tem aqueles diretores de turma que são mais reservados, esse contato ele é menor, mas ele existe. Se o pai precisar tirar alguma dúvida ou contactar, o acesso ao DT está aberto, está muito fácil comunicar. Seja por e-mail, seja por WhatsApp, aí depende da dinâmica que cada turma criou. O e-mail tem funcionado muito. E o e-mail tem funcionado também com professores e alunos. Muitas das atividades têm sido encaminhadas para os e-mails. E isso, gente, eu percebi também alguma inquietude. Por quê? As crianças mais novas não são tão independentes, não são tão autônomos. E por mais que o ensino à distância, ele trabalhe, ele precise dessa autonomia, quanto menor as crianças, mais isso vai precisar ser trabalhado. E aí o papel dos pais é fundamental e sobrecarrega. Então, são muitas atividades enviadas, são vários professores, e eu cheguei a observar alguns comentando, mas eu recebo e-mail na madrugada. Gente, quando você receber um e-mail na madrugada, não quer dizer necessariamente que você vai ter que fazer atividade na madrugada. Mas para pensar no professor que está desenvolvendo essa atividade. Se ele lhe mandou o e-mail na madrugada, é porque foi o momento que ele conseguiu elaborar aquela aula, aquela atividade. Porque o professor também está em casa, também está com seus filhos, também tem a sua rotina familiar, tem os seus afazeres dentro de casa e tem toda essa nova demanda de estudo, de preparação de aulas totalmente diferente. Então, se você recebeu o e-mail na madrugada, ao invés de ficar chateado por estar recebendo e-mail na madrugada, valoriza o profissional que está ali por trás, porque ele não estava acordado de madrugada para te mandar isso, porque ele estava muito feliz e sem sono, tá? Ele está realmente trabalhando e é o horário que restou para ele fazer isso. Então, assim, temos recebido vários e-mails. Como eu falei, eu entendo que as crianças menores realmente vão trazer uma sobrecarga maior para os pais, mas é um momento que precisa ser trabalhado
todos juntos, é um esforço, escola, família. A bola agora não está só na mão da escola, né? A educação agora depende muito da presença dos pais. Quanto menor a criança, maior a dedicação dos pais. Claro que as crianças maiores, eu estou numa fase mais confortável. O meu filho do secundário, né? O meu filho do 10º ano, eu só vejo de longe o que está acontecendo. Ele que resolve tudo. O meu mais novo também já resolveria, só que a personalidade dele é uma personalidade que precisa mais da nossa presença. Então, realmente, a gente tem que fazer um acompanhamento maior e não deixa de ser aquele desgaste, né? Mas isso faz parte, né? É responsabilidade minha enquanto mãe, do meu marido enquanto pai, zelar pelo bem dos nossos filhos. E esse bem envolve o processo educacional, sim, principalmente quando a bola está dentro de casa. Bom, então o e-mail é um dos recursos. O WhatsApp tem sido muito utilizado, tanto entre as turmas, aluno com aluno, colega com colega. Alguns professores estão se comunicando por WhatsApp, não são todos, né? Alguns preferem somente esse contato de e-mail. Então aí existem as particularidades. A ferramenta, isso aqui eu achei bem interessante, foi uma opção comum usar as ferramentas do próprio Google e uma solução comum e inteligente, né? Porque é uma ferramenta gratuita e uma ferramenta que qualquer um que tenha um computador em casa consegue instalar ou já ter o acesso, né? Se for do celular, do telemóvel, às vezes é preciso instalar a app, ou então no computador já vai direto, né? Tiveram algumas dificuldades iniciais, porque as pessoas estavam tentando acessar pelo Internet Explorer, e aí depois foi trabalhado isso eu achei muito legal. Pai ajudando pai, foi um momento que precisou desse contato entre os pais, um contato mais solidário, de entreajuda, então foi muito legal. Então a gente percebeu algumas dificuldades iniciais, mas logo tudo foi se ajustando, gente, né? As coisas foram chegando ao padrão, tá entrando essa semana, então muita coisa está se encaixando, muita coisa está se ajustando. Então nós temos o Classroom, que é do Google, é uma ferramenta que está sendo pelos 3 agrupamentos que eu conversei, os 3 agrupamentos estão usando. Eu acredito que em nível nacional tenha sido uma opção, sim. E e é interessante, gente, que através desse Classroom, eles mandam atividades, eles fazem as atividades, o aluno já entra com a sua senha, já vai direto para a sua turma, ali ele pega algumas atividades, pega algumas aulas. E tem também as videoconferências, as aulas. Alguns professores estão realmente dando as aulas normalmente com matérias novas e uma dinâmica de interação muito legal com a turma. Para nós pais que estamos de fora olhando, acompanhando aquilo, é realmente muito curioso e muito gostoso ver essa interação professor-aluno. A gente está tendo o privilégio de acompanhar, né, esses momentos e realmente tem acontecido. Para as videoconferências, eu percebi o seguinte, a grande maioria fez a opção pelo Zoom, né? E aí, não são todos os professores, tá, que estão optando pela videoconferência, tem essa diferença. Da mesma forma que tem agrupamentos que estão usando mais do que outros, eu acho que vem muito em cima, pelo que eu pude apurar, vem muito em cima de uma prática anterior da própria escola, do próprio agrupamento em relação ao aplicativo, a aplicação, né, aqui em Portugal. Algumas escolas já faziam o uso, então isso facilitou, né, todo o processo. E aí aquelas que não faziam, que tiveram que começar do zero, é realmente um processo de aprendizagem, inclusive para o professor. Então, para videoconferências, muitas optaram pelo Zoom e algumas optaram pelo... Como é que é o nome mesmo, gente? Hangouts, acho que é isso mesmo. Para videoconferência também. Esse está sendo menos utilizado. Eu acho que os meus, eu não confirmei com o meu mais velho, mas eu acho que os meus nem estão usando só o Zoom mesmo.
mas é uma opção também. Tem agrupamento que está fazendo opção pelo Meet e tem usado com bastante frequência para videoconferências. Eu acredito que aí a opção entre um e outro, porque os dois estão usando a versão gratuita, então os recursos são bem limitados dos dois. Então eu acho que está sendo muito mais uma opção pela identificação do usuário, né, do professor aí no caso, com o app, com o programa em si. O outro recurso que está sendo utilizado é a TV, né? Os alunos estão tendo aulas de segunda a sexta, com horários determinados para cada disciplina, para cada aula. Aliás, essas aulas, essas videoconferências, essas atividades, são todos com horário marcado. Eu vou até deixar o horário aqui, o horário de um dos meus, para vocês verem como é que tá tudo muito organizado, tá, gente? A organização foi rápida e certeira. Eu acho que tudo tá funcionando bem, pelo menos os que eu tive acesso, que eu pude acompanhar. Claro que se os pais também têm a dificuldade em lidar com o recurso, isso tudo é um dificultador, né, gente? Então, cada um sabe de si, cada um vai ter o seu contexto e cada um vai ter a sua percepção. Aqui eu estou passando a minha pelas famílias que eu tive contato e pela própria experiência que eu tenho vivido. Na TV, então, essas aulas, eu filmei algumas, tá? E fiz questão de filmar da TV mesmo, para vocês acompanharem. Vou deixar esses vídeos aqui agora para vocês verem um trechinho de cada aula, como tem acontecido. Esta definição de fóssil, então, para isso, vamos ver um pequeno vídeo que vos ajudará a compreender muito melhor esta noção. Os fósseis sempre suscitaram a curiosidade do homem, quer pela sua raridade, quer pelo desconhecimento do seu significado e origem. Atualmente, entende-se por fósseis quaisquer restos de um ser vivo ou vestígios da sua atividade que ficaram preservados em rochas ou noutros materiais naturais, como o gelo ou âmbar. Então, podemos ainda dividir as paisagens em paisagens naturais, paisagens sem qualquer alteração introduzida pelo ser humano. Temos aqui o caso de uma fotografia em que eu não consigo individualizar ali nenhum elemento. Décrivez votre famille. Nous sommes 5. Clarisse est ma grande sœur. Elle a 14 ans. Morgane est ma petite sœur. Elle a... Vous avez deviné? Vous avez trouvé? Oui, bien sûr, c'est Suzy. Deuxième question. Suzy est la sœur de qui? D'Alexandre, de Mathis ou de Louisa? Olá, bem-vindo à primeira aula para alunos de 7º e 8º ano de Matemática. Eu sou a professora Catarina e vou acompanhar-te ao longo destas aulas. Espero que estejas bem, que estejas em casa e com vontade de aprender um pouco de matemática. Vamos precisar para estas aulas de algum material já teu conhecido que usas normalmente nas tuas aulas presenciais. O teu caderno, que deve ser quadriculado, e tem alguns símbolos, e todas as cores e símbolos que aparecem na bandeira têm um significado. Fica para casa poderes procurar o significado das cores e dos símbolos de algumas bandeiras. Vamos então começar a andar aqui a investigar com a área da bandeira deste país, Trinidad e Tobago. É um país que se calhar não conheces, nem sabes onde se situa. Portanto, o primeiro desafio desta aula é procurares no teu livro de Geografia onde se situa Trinidad e Tobago. Observa que isso tudo que eu tô falando, gente, eu tô falando das disciplinas comuns, tá? Das disciplinas regulares. Então, as aulas estão acontecendo em forma expositiva, através das videoconferências, interativas também, e muitas atividades escritas. Trabalhos para entregar, com datas marcadas, tudo muito programado.
o professor recebe e faz a avaliação. Então, o sistema de avaliação também está fluindo naturalmente. Deixa eu ver aqui algum outro ponto que eu coloquei. As atividades, a educação física, gente, as aulas de educação física têm acontecido. Nisso aí tem diferenças de agrupamento para agrupamento ou de escola para escola. Algumas o professor optou por usar a videoconferência e ele participa da atividade física junto com a criança. Outras só passa a atividade, faz tantos, não sei o que, passa uma atividade aí e a criança desenvolve e depois faz um relatório, mais ou menos por aí. Roda no outro sentido. Ok. Vamos agora à anca. Roda com as pernas ligeiramente afastadas, pega a largura dos ombros. As ATLs, que são as atividades extracurriculares, estão acontecendo. Então, quem fez, por exemplo, quem faz um karatê, quem faz uma dança, quem faz aula de música e quis continuar fazendo nesse período, a aula continua. Normalmente essas aulas estão acontecendo no Zoom, né, através da videoconferência e fluindo normalmente. É muito lindo acompanhar. Eu estou assim realmente encantada com todo esse procedimento. O desafio dos professores, que foi o que me tocou bastante, é perceptível nas aulas da TV. As videoaulas, gente, as videoconferências, eu não acompanho, eu realmente deixo os meus filhos sozinhos para essa aula. Inclusive, eu aproveito esse vídeo para pedir você, pai, que não interrompa uma aula, tá? Não interrompa a aula do seu filho quando ela estiver acontecendo. Infelizmente, a gente teve acesso a situações de pais chamando filhos, de pais entrando no meio da aula e interagindo com o professor. Não, gente, essa aula online que está acontecendo, ela substitui a aula presencial. O que significa que aquele momento é do professor e do aluno. Papai e mamãe não participam da aula, percebem? Então, papai e mamãe, por mais que dê muita vontade de estar ali, olha, acompanhando e vendo tudo, deixe seu filho presenciar e vivenciar esse momento. Esse é o momento deles. Ali, naquele momento, a autoridade máxima é o professor e é o professor que vai conduzir a aula e não papai e mamãe. Isso é muito importante falar porque, infelizmente, isso acontece, né? Parece mentira, mas acontece. E a gente teve alguns retornos, assim, bem lamentáveis em relação a isso. Já está sendo desafiador para os professores, né, gente? Então, imagina lidar com ele. Imagina o pai e a mãe dentro da sala de aula. Não é legal, não funciona, né? Então, é basicamente isso. E eu percebo o seguinte, nas aulas da TV, como os professores estão nervosos. E eu fiquei imaginando o seguinte, porque eu sei que aí no Brasil está acontecendo também, eu sei que essas aulas online estão acontecendo. Claro, as particulares eu imagino que não tenham tido problema nenhum nessa transição, porque videoaula, recursos multimídias, essas aulas online, desde há muito tempo que aí no Brasil já se utiliza e pratica. Então eu imagino que não tenha tido sofrimento nenhum para essa transição. Imagino que tenha sido um grande desafio para as escolas públicas, não pela tecnologia, mas pela falta de recursos, né? Nas públicas, se a gente pensar nelas em termos gerais, né? Essas escolas mais de periferia, mais afastadas, eu imagino que não tenha sido fácil. Quem estiver vivenciando isso aí no Brasil também coloca aqui para mim, me dá notícia do Brasil para eu ver como é que está acontecendo. Quero notícia da escola, tá, gente? Já adiantando aqui. É notícia da escola que me interessa. Nenhuma outra me interessa no momento. Para eu poder saber também como é que está. Eu coordenei o projeto de educação tecnológica no estado de Minas Gerais. Então, eu participei de um momento muito interessante na educação aí no Brasil. Eu coordenava a formação de professores, eu dava treinamento para professores, para coordenadores e diretores
do uso da tecnologia na educação. Então, assim, eu sempre fui muito apaixonada por essa área. E por 5 anos eu me dediquei aí em Minas Gerais. Por que eu tô falando Minas Gerais? Porque eu não atendia só Belo Horizonte, eu realmente viajava nas escolas de Minas Gerais. Nas escolas particulares, tá? Esse foi um trabalho que eu desenvolvi para a rede particular. É claro que vinculada a uma outra instituição, eu era contratada da instituição, mas eu fazia esse atendimento. Então eu vivenciei esse desafio de ensinar os professores a utilizar as novas tecnologias como uma ferramenta de educação. Então, quando eu assisto as aulas na TV aqui e percebo o nervosismo dos professores, isso me faz voltar no tempo e viver muito essa época, porque é um desafio, tá? Para quem não estava inserido nesse contexto, e eu fico imaginando que para os professores aqui em Portugal deve ter sido um desafio muito maior. Por que eu digo um desafio muito maior? Porque naturalmente os portugueses são mais reservados. E sendo mais reservados, normalmente eles não gostam de ser filmados, não gostam de serem fotografados, não gostam de se exporem, né? E ali eles estão se vendo numa situação de exposição. Inclusive, alguns professores já reclamaram de pais que estão filmando as videoconferências e postando na internet. Isso não é agradável, né, gente? Isso não é legal. Ali é uma sala de aula, é uma coisa reservada. Não quer dizer que o professor não tem como evitar isso, né? Foi para a rede, caiu na rede é peixe, né? Foi para a rede, não tem como. Mas as aulas da TV não. O professor que foi ali para gravar aquela videoaula, ele está preparado. Ele sabe que ali ele vai estar atingindo milhões de telespectadores. Então ele sabe que ele está exposto, não tem como. Mas esse que está dando a sua aula dentro de um aplicativo reservado, não, esse ele está em contato com os alunos e não com a internet. Bom, acho que era isso que eu queria falar para vocês, conversar com vocês. Era para ser um videozinho rápido, mas como é um assunto que eu gosto, acho que eu acabei falando demais. Mas tá bom. Muito obrigada, gente, por me acompanhar. Parabéns mais uma vez a vocês, professores, pelo esforço, pela dedicação e pelos desafios superados. Parabéns para vocês, pais, que também eu sei que está sendo um momento desafiador para vocês também, para nós, né? Enquanto pais. E continue me acompanhando, deixa aí nos comentários como que está acontecendo, como que está sendo a sua experiência nesse momento, essa sua experiência educacional nesse momento da quarentena, seja no Brasil, seja aí no Brasil ou aqui em Portugal. Conta pra gente aí como que tá acontecendo, quais os recursos que estão sendo utilizados, o que você tá achando legal, o que não tá achando tão legal assim, pra gente poder acompanhar e ver como é que tá toda essa dinâmica, tanto aqui em Portugal quanto aí no Brasil. Gente, brigadão, muito bom estar aqui com vocês novamente. Beijinho, tchau, tchau.